Meu último vídeo foi há 4 anos atrás. Por que eu parei de postar? Você deve estar se perguntando. Ou não. Whatever. Mas, long story short, eu tava muito desanimada. Eu criava desculpa pra tudo, pra não poder filmar. E eu não gostava mais de falar sobre K-pop em meus vídeos. Eu queria trazer outros assuntos e falar sobre coisas diferentes e tal. Então, em 2019, eu consegui um emprego em um navio cruzeiro. E eu fiquei super animada. Ai, um motivo novo pra mim voltar pro canal. Posso filmar minha vida no navio, posso mostrar pra eles como que é ser uma tripulante. Mas o trabalho era muito exaustivo. Eu trabalhava de 10 a 12 horas todos os dias, não tinha nem um dia de folga, em horários diferentes. E a internet no navio era uma porcaria e era muito caro também. E todo o tempo livre que eu tinha, ou eu tava exausta e eu queria descansar, ou eu queria aproveitar com meus amigos. E eu acabava não tendo força, não tendo energia pra poder filmar ou editar e querer fazer um vídeo, então acabou ficando de lado também. Aí chega 2020, corona detonando aí a vida de todo mundo, e eu fui mandada pra casa do navio, mas com a ajuda de um amigo eu consegui um emprego em uma empresa de IT, e eu tive que me mudar de Aichi pra Hiroshima, que foi onde eu morei 2 anos. Também, eu até pensei em fazer vídeos, mostrar minha mudança, minha primeira vez morando sozinha, longe da minha família, mas eu fiquei tão overwhelmed com o fato de morar longe da minha família, morar sozinha, estar numa cidade onde eu não conhecia absolutamente ninguém, começar do zero. Eu sempre tive problema com ansiedade, então isso tudo juntou e o canal ficou de novo pra lá. Acabei deixando ele de lado. E de vez em quando eu até checava meu canal, eu olhava que de vez em quando tinha uns comentários e comentários eram: cadê ela? Quando que ela vai voltar? Ela não tá fazendo mais vídeo? Por que ela não tá fazendo mais vídeo? Eu até pensava em responder, mas eu não queria fazer desculpas, eu não queria ter que explicar assim o porquê que eu não tava fazendo mais vídeos. E eu sabia que quando eu voltasse pro YouTube eu teria que me comprometer 100% e eu não tava pronta na época. Mas em 2021 eu conheci o meu marido, Daniel, e eu comentei com ele, né, que eu tinha um canal e eu gostava muito de fazer vídeo, de postar conteúdo, e que eu sentia falta disso, que eu queria voltar, né, mas eu tinha aquele medinho no fundo, sabe, de não conseguir me comprometer, de não consegui continuar. E eu tava preocupada também com o fato de eu voltar pro canal com um nicho diferente, que não seria mais K-pop no caso, né, que era o assunto que eu trazia pro canal. Mas ele simplesmente disse: Sara, faz o que te deixa feliz, filma o conteúdo que você gosta. E se você não tentar, você sempre vai ter aquela vozinha na sua cabeça: e se eu tivesse tentado, o que teria acontecido? Você sempre vai ficar naquela de: ah, eu poderia ter tentado, por que eu não tentei? Então, só faz, vai com tudo, eu te apoio. E era esse empurrãozinho que eu precisava pra voltar pro canal. Então eu comecei a filmar alguns conteúdos, eu tinha vídeos prontos, mas de novo, eu sabia que se eu postasse eu teria que ser consistente e me dedicar. Aí deu aquele friozinho na barriga, né? Aí fiquei assim, e eu acabei não postando. E 2022 foi um ano muito caótico pra mim. Meu marido, ele é militar e ele se muda com frequência. E 2022 era o último ano dele no Japão. Então, ou a gente terminava ou a gente se casava. E a gente decidiu se casar. She's the one for me, she's all I need. Without her, it's so hard to breathe. I care about her cause she's mine. I think about her all the time. When things are hard, we overcome. We bigger and they bite my tongue. But at the end of every day, she's mine forever, mine forever. Dois estrangeiros se casar no Japão é muita papelada envolvida, é muita burocracia, é muito chato o processo. Então a gente começou em fevereiro a ir atrás dos documentos necessários, eu principalmente, né? Daí, com muita luta, conseguimos e casamos em abril. Em maio fui pro Brasil pra visitar minha família e poder também
cuidar dos meus documentos no Brasil, mudar meu nome, etc. Assim que eu voltei do Brasil, a gente começou a fazer o processo para conseguir o visto americano. E também, muita papelada, muita coisa para preencher. Meu marido sofreu muito. Obrigada, Daniel. Mas foi um processo bem chatinho. E em julho, o meu marido recebe a notícia de que a gente se mudaria para os Estados Unidos no final do ano. Mas eles não falaram onde, só falaram que a gente ia se mudar para os Estados Unidos. Então, em agosto, eu saí do meu trabalho, eu entreguei meu apartamento em Hiroshima e eu fui de volta para Aichi para ficar com os meus pais, para morar com eles até a data de eu ir embora. Até então, o Daniel tava morando no dormitório e eu não poderia morar junto com ele no dormitório. Em vez de alugar um apartamento e gastar dinheiro, né, porque apartamento aqui no Japão, o processo é muito dinheiro. Então eu decidi voltar para casa dos meus pais para economizar e para passar um tempo com eles também antes de eu me mudar. Então acabamos fazendo longa distância por 2 meses. E durante esse tempo, acho que o ano todo, eu mentalmente tava muito unstable, porque é muito ruim você estar nessa situação de que você não sabe o que vai acontecer, você tem que ficar esperando notícias e são tudo coisas fora do seu controle. E eu sou o tipo de pessoa que quando as coisas ficam fora do meu controle, eu entro em pânico. Ai, gente, é problema com ansiedade. É muito ruim, eu tive vários ataques. Nossa, foi um ano assim bem... mexeu muito com a minha emoção. Anyways, voltando pro assunto. Em outubro, a gente fica sabendo que a gente não vai mais se mudar, que foi adiado pro final de 2023 e que a gente ia ficar mais um ano no Japão. De um certo lado eu fiquei aliviada, porque eu não ia precisar ir embora do país, ficar longe da minha família por mais um ano. Mas eu também fiquei um pouco desanimada, porque eu meio que tava animada de sair do país, mas ao mesmo tempo eu tava com medo. Então eu acho que foi até bom eu ter ficado no Japão mais um ano. Então, finalmente, em novembro, a gente conseguiu essa casa que a gente tá morando agora. Depois de 8 meses casado, a gente finalmente conseguiu morar junto. Mais ou menos no meio de dezembro, a gente viajou pro Havaí pra conhecer a família do Daniel que mora lá. A gente passou o Natal e o Ano Novo lá com eles. Foi um tempo bem gostoso. Em janeiro de 2023, a gente passou praticamente o mês inteiro correndo atrás de móveis e mobiliando a nossa casinha. E em fevereiro, meu marido foi mandado para uma missão em Guam por um mês. E nesse um mês eu fiquei sozinha em casa. Era a melhor oportunidade para mim voltar pro canal, já que agora eu tinha tempo. Quem disse que eu fiz, né? Mas aí, tudo mudou. Tudo mudou. Bom, com esses 4 anos que eu fiquei longe do canal, o YouTube mudou muito. Como eu não postava mais, o YouTube me mandou um e-mail falando: Dona Sara, se você não postar no próximo mês, seu canal vai ser, ó, bye bye. Aí eu, ixi. Aí foi aquele tapa na cara de realidade. Hey, volta, se você quer fazer, é agora ou nunca. Aí eu, tá bom. Então, depois de 4 anos sem postar, estou de volta. E o meu nicho, pra falar a verdade, não tá definido, mas eu pretendo mostrar um pouco da minha vida, do meu dia a dia, viagens, passeios, beleza, essas coisas, o que eu tiver na vibe de mostrar. E quem continua inscrito no meu canal, me seguindo no Insta desde 4 anos atrás, muito obrigada por não desistir de mim, por ter esperança. E pra quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Espero que vocês continuem comigo aqui no canal e façam parte dessa nova fase da minha vida e do meu canal. E se vocês tiverem algumas sugestões, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. Se você ficou até aqui assistindo, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo para ajudar aí sua amiguinha. E não esqueça de ativar também o sininho para você ter notificações de quando eu voltar com mais vídeo pro YouTube. De novo, muito obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima. Bye!